Olá, sou Laura Busato, faço parte do Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva Escolar da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação da professora doutora Natália Martins Dias. Essa pesquisa se intitula Avaliação das funções executivas em pré-escolares e relação com o nível socioeconômico e desfechos comportamentais. Funções executivas é um termo guarda-chuva que abrange processos cognitivos de ordem superior utilizados quando o comportamento automático não é suficiente. São responsáveis por processos como de tomada de decisão, planejamento e habilidade de antecipar desafios. São 3 as funções executivas nucleares: memória de trabalho, que é a capacidade de manter informações na mente e manipulá-las; controle inibitório, habilidade de inibir o que era predisposto para fazer o que é preciso; e flexibilidade cognitiva, habilidade de mudar de perspectiva espacialmente ou interpessoalmente. Sabe-se que as funções executivas se desenvolvem rapidamente na idade pré-escolar e seu desenvolvimento pode ser afetado por algumas variáveis, como o nível socioeconômico. O desenvolvimento dessas habilidades também pode ter um papel para alguns desfechos, como o comportamento. Considerando que há pouca literatura nacional que avalia funções executivas em pré-escolares e sua relação com outras variáveis, o objetivo geral desse estudo foi investigar as relações entre funções executivas, nível socioeconômico e desfechos comportamentais em crianças pré-escolares. Participaram do estudo 85 crianças entre 4 e 5 anos de uma escola pública e particular. Foram utilizados instrumentos para averiguar o nível socioeconômico, índices de comportamento, o SDQ, e habilidades executivas. Inicialmente, verificamos se havia relação entre o nível socioeconômico e funções executivas. Houve apenas uma relação significativa e negativa entre o teste de trilhas e o nível socioeconômico. Mas o que isso significa? A relação indicou que crianças de nível socioeconômico menos favorecido tenderam a ter melhores resultados no teste de flexibilidade cognitiva. Esse dado não é corroborado pela literatura. Uma hipótese é que crianças menos favorecidas se deparem precocemente com realidades que exigem maior habilidade de adaptação, o que pode contribuir para a aceleração do desenvolvimento dessa habilidade em particular. Como esperado, foram observadas diversas relações significativas entre os desempenhos nas tarefas executivas. Em uma análise fatorial exploratória, foi possível identificar um único fator, o fator comum, que agrupou todas as medidas de funções executivas, do qual foi derivado um score composto. A evidência desse fator comum em nosso estudo dá suporte ao modelo teórico em que componentes básicos agrupam-se sob um componente geral de função executiva. As relações entre medidas de desempenho e função executiva indicam um padrão de convergência entre essas diversas habilidades na idade pré-escolar. Também investigamos as relações entre os desempenhos das crianças nas tarefas de funções executivas e os índices de comportamento. Houve algumas relações significativas de acordo com as respostas dos pais, sobretudo desempenhos e memórias de trabalho visual e controle inibitório se relacionam às escalas de problemas de comportamento. Já quando considerado o SDQ respondido pelos professores, as relações com funções executivas foram mais consistentes. Também foi investigada a relação do score composto de funções executivas e os índices de SDQ. Houve várias relações significativas, sendo as mais consistentes considerando-se as respostas dos professores. Por fim, para verificar se o score total do SDQ poderia ser predito pelo desempenho das crianças em funções executivas, foram conduzidas 2 análises. Verificou-se que o score composto de função executiva pode ser considerado um preditor significativo de problemas de comportamento, tanto segundo o relato de pais quanto de professores. As diversas relações encontradas estão de acordo com o esperado pela literatura. Assim, esse estudo oferece evidências de que crianças com melhores desempenhos nas tarefas de funções executivas apresentam uma tendência a menores índices de problemas de comportamento e também de melhores índices de comportamento pró-social. O presente estudo também está em consonância com a literatura no que diz respeito à noção de que funções executivas, especialmente o controle inibitório, exercem impacto em comportamentos externalizantes, manifestados muitas vezes de forma agressiva e disruptiva. A situação da pandemia acarretou em algumas limitações para esse estudo. Nossa coleta foi interrompida precocemente e não foi possível fazer a coleta em mais escolas. Ainda, o número amostral não tão elevado pode ter feito com que a amostra tenha sido relativamente homogênea. O estudo mostrou dados consistentes entre funções executivas e índices de comportamento numa população nacional. Esses são dados importantes para se pensar na avaliação de funções executivas, também como uma estratégia de rastreio para possíveis problemas de comportamento. Como a idade pré-escolar é uma faixa de grande desenvolvimento das funções executivas, onde há uma janela de vulnerabilidade que pode afetar o desenvolvimento cognitivo, é importante pensar na implementação de projetos que também visem a promoção de funções executivas. Obrigada!